A partir de agora está no ar o programa Momento de Fé com o pastor Marcos, com pregação da palavra, louvor, muita fé e muita adoração. Abra seu coração, aumente o volume do seu rádio e seja abençoado pela poderosa palavra de Deus. Olá, Fazenda Nova, muitíssimo boa tarde a todos, que a maravilhosa paz do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo nos abençoe nesse comecinho de tarde de sexta-feira. É uma alegria, pessoal, é uma honra, é um prazer, é uma felicidade enorme poder chegar na sua casa, chegar no seu trabalho, chegar até você com mais uma edição do nosso amado e querido programa Momento de Fé. Eu não sei se você está em casa, se você ainda está no trabalho, está no serviço, né, meus irmãos? Toda sexta-feira é muito agitada aqui em Fazenda Nova. Tem gente que vem comprar as coisas, comprar uma carne, comprar uma fruta, alguma coisa e tal. Eu acredito que você já deve ter vindo para a feira hoje bem cedo, comprar algumas coisinhas. Você que mora nos sítios aqui próximo, você da Serra da Iria, do Riacho, você de Poço, você também de Itaúna, você do Coati, você ali de Mandaçaia, Catolé, enfim, Barra do Faria, onde você morar, onde você estiver, que o Senhor Jesus Cristo te mantenha de pé, te guarde do mal, te proteja, te livre. Inclusive, pessoal, toda sexta-feira é o dia que eu prego aqui na rádio sobre batalha espiritual. Então, você não pode deixar de ouvir esse programa de hoje, tá certo? O mundo espiritual, ele existe, ele é real. Tem muita coisa maravilhosa que você vai ouvir aqui na Palavra de Deus, vai lhe ensinar, vai lhe abençoar demais. Seja você evangélico, seja você católico, independente de religião, independente de qualquer coisa, a Palavra de Deus, irmão, é para todo ser humano. Jesus deu a ordem: ide por todo mundo, pregai o evangelho a toda criatura, seja homem, mulher, rico, pobre, independente de religião, de ser novo ou velho, independente de ser gordo ou magro, de cor, de classe, de qualquer coisa que seja. Todo ser humano tem o dever e a obrigação de ouvir a palavra de Deus. Então não sai daí não. Obrigação você não tem não, porque a gente tem livre-arbítrio, né, pessoal? Você escuta se você quiser. Mas se você quiser der ouvido aí à palavra de Deus, eu tenho certeza que você vai ter uma tarde de sexta-feira, um final de semana maravilhoso. Então aumente mais aí o seu rádio. Pega uma garrafinha d'água na geladeira, coloca aí pertinho dele. Já já nós vamos tomar da água consagrada, tá bom? Pega aí a sua Bíblia para ler junto comigo a palavra de Deus. Aumente mais um pouquinho aí seu rádio. Não deixe ninguém, meu querido, tirar a sua atenção não. Agora é o nosso momento de fé. Agora, pessoal, é o nosso momento com Deus. Você sabia que um momento com Deus muda tudo? Qualquer situação é mudada através de um momento com Deus. Então se prepare, fique atento, fique ligado e fique esperto, pois agora é o momento da palavra. Mensagem de fé. Deus vai falar ao seu coração. Amém, meus irmãos, amém. Glória a Deus. Vamos lá, nós estamos de volta. Toda sexta-feira é o dia que eu prego com vocês aqui na rádio acerca de batalha espiritual. Então, o que você vai ouvir aqui agora é sempre um assunto forte na sexta-feira. É coisa poderosa, irmão, do mundo espiritual para a gente pensar, até porque o mundo espiritual, ele existe, é tão real quanto o mundo físico. Aquilo que a gente enfrenta, meus irmãos, no mundo físico, tem origem no mundo espiritual. Então, você entender como ele funciona vai fazer você viver melhor. E olha o que a Bíblia fala sobre batalha espiritual. O que eu vou ler aqui é muito conhecido, eu até já preguei com você já, mas é muito bom a gente lembrar e guardar no coração, porque é a raiz da batalha espiritual. Olha o que a Bíblia diz. Evangelho de Mateus, capítulo 4, no versículo 2, diz assim, versículo 1, vamos ler o versículo 1? A seguir foi Jesus levado pelo Espírito ao deserto para ser tentado pelo diabo. E depois de jejuar 40 dias e 40 noites, teve fome. Então o tentador, aproximando-se, lhe disse: se és filho de Deus, manda que estas pedras se transformem em pães. Jesus, porém, respondeu: está escrito, nem só de pão viverá o homem, mas de toda a palavra que procede da boca de Deus. Glória a Deus. Meus irmãos, preste atenção. O nosso corpo, ele não pode, irmão, se alimentar uma vez por semana. Você alimenta seu corpo uma vez por semana? Não tem como. A gente tem que se alimentar o tempo todo, toda hora. Eu mesmo, pastor Marco, por exemplo, eu como pouco. O meu almoço, irmão, é só aquele tiquinho, eu não como muito.
mas toda hora eu tô comendo alguma coisa. Termino de almoçar, vou chupar uma manga, daqui a pouco eu como isso, como aquilo, de tardezinha também, na janta também, antes de dormir também. Tem pessoa que come muito, mas comeu ali, pronto, não come nada mais, só na hora da outra refeição, né? Mas enfim, a gente precisa estar, irmão, se alimentando o tempo todo. Por exemplo, nesse começo de tarde de sexta-feira, o que você almoçou ontem, o seu corpo não lembra mais hoje. Hoje você tem que alimentar ele de novo, tem que almoçar hoje de novo. Se você almoçar agora, quando for de noite, você vai ter que jantar de novo. E as coisas de Deus é do mesmo jeito, pessoal. Tem muitas pessoas hoje em dia que, espiritualmente falando, é fraca. Por quê? Porque só alimenta a carne, irmão. Se você não alimentar o seu espírito da presença de Deus, você vai ser fraco espiritualmente falando, e aí você não vai conseguir lidar com as armadilhas do demônio, com as estratégias de Satanás. Tem muitas pessoas hoje em dia que é forte na carne, porque no espírito, irmão, é pessoas fracas, é pessoas desnutridas, pessoas mortas praticamente, que o demônio deita e rola na vida delas. Joga doença, joga problema, joga maus pensamentos, a vida da pessoa é dominada pelo demônio. Tem coisa que a pessoa diz que vai fazer, o demônio não deixa. Tem coisa que a pessoa diz que não vai fazer, o demônio vai lá e incentiva e a pessoa acaba fazendo. E olha, no mundo que a gente vive hoje em dia, se você não for forte espiritualmente falando, você está morto, querido, você está morto, porque o mundo, ele é difícil. Cheio de gente má, cheio de gente violenta, cheio de coisa ruim, não é verdade? Então, você não pode, querido, achar que a vida é trabalhar para sustentar o corpo. Esse corpo que a gente tanto sustenta, tanto alimenta, tanto cuida, é cortando cabelo, é vestindo uma roupa nova, é ajeitando, é um carro novo, uma moto nova, para a gente andar mais confortável. Tudo que existe no mundo hoje em dia é para beneficiar o corpo da gente, já percebeu? A casa que a gente mora, nossos bens, nosso trabalho, o alimento de cada dia, grande parte, meus irmãos, da renda das pessoas hoje é para alimentação, que está muito cara, não é verdade? A gente quer se alimentar bem, quer comer bem, e veja só quando uma pessoa está com fome. Você já fez jejum alguma vez já? Toda sexta-feira eu, pastor Marcos, eu faço jejum, irmão. Da meia-noite ao meio-dia. Você está aí almoçando agora, mas eu não almocei ainda. Eu faço jejum, porque à noite a gente faz o culto da libertação total, e aí a Bíblia diz que tem muitas castas de demônio que só saem por meio do jejum e da oração. Então assim, não é fácil a gente fazer jejum. Por quê? Porque quando o corpo da gente está com fome, meu Deus do céu, o ser humano ele fica descontrolado, irmão. Ele não consegue entender um raciocínio, ele não quer nada, só quer comida. A comida é uma das primeiras necessidades do ser humano, né? A primeira necessidade, minha gente, é respirar, e a segunda é comer. O corpo da gente necessita de comida, de alimento o tempo todo e tal e tal. Só que esse corpo que a gente tanto batalha para cuidar dele, mas depois os tapuru vai comer. Me perdoe você que está almoçando, tá? Eu não quero tirar o seu apetite nem nada não, mas você sabe que é verdade, não é assim? Só que o espírito é diferente, irmão. Quando o Senhor Jesus Cristo diz que nem só de pão viverá o homem, mas de toda palavra que procede da boca de Deus, é o quê? O alimento físico não vai manter você de pé a vida toda, mas a palavra de Deus vai. Se você se alimenta da palavra de Deus, se você alimenta o seu espírito na oração, na presença de Deus, adorando o Senhor Jesus Cristo, então pode ter certeza que nada nesse mundo vai lhe derrubar. Vai vir muita coisa contra você, porque a vida é difícil, a vida não é fácil não, irmão. Vem luta, vem prova, vem dificuldade, vem batalha espiritual, vem problema, vem tragédia, não é verdade? A gente está sempre arrodeado do que não presta, é tentação, é prova, é problema, é luta, é vício e tantas coisas mais, mas assim é a vida do ser humano nesse mundo. Mas se você alimenta o seu espírito, então o diabo ele nunca vai poder tocar em você. E outra coisa, você vai ter, pessoal, o discernimento do mundo espiritual, até porque eu costumo falar isso nas igrejas, né, que eu sou pastor, eu digo isso sempre, que quando a gente entende, irmão, de batalha espiritual, a nossa vida fica muito melhor. É como se você tivesse, irmão, matando a charada da vida, entende? Tem muitas pessoas que vêm contra nós, querendo arrumar uma briga, um familiar que às vezes fica alterado, fica a cabeça esquentada dentro de casa, dizendo as coisas. E se você não entender que aquilo ali é espiritual, você vai lutar na força da carne. Aí o apóstolo Paulo vai dizer que a nossa luta, a nossa guerra não é contra a carne, não é contra sangue, mas é contra os principados, as potestades,
é contra os denominadores do mal, enfim. Se você não entende nada de batalha espiritual, você vai ter muitos inimigos, você vai ter muitos adversários, você vai ser intrigado com muita gente, você vai se entristecer fácil, porque as pessoas vão fazer coisas com você, mandadas pelo demônio, e você não vai entender o que é aquilo. Você vai achar que é a maldade do ser humano mesmo, é o ser humano que não presta mesmo e tal e tal. Mas se você tiver, querido, discernimento espiritual, pode ter certeza absoluta que você vai ter vitória diante daquilo ali. Por exemplo, eu posso contar um testemunho para você. Lá na cidade do Brejo, aconteceu algo interessante. Tinha um rapaz que ele morava há muitos anos, irmãos, em uma casa de herdeiro, sabe? A casa era dos pais, dos avós e tal, e aí era muito feliz ele morando naquela casa com a família dele. Depois de um tempo, teve um pessoal que começou a morar lá naquela rua. E pense num povo festeiro, meu Deus do céu. Era o sonzão ligado a noite toda, só faltava estrondar as portas de casa. E os vizinhos começaram a se incomodar, ele também se incomodava, chamava a polícia vinha, depois o cavalo aumentava o som de novo, ficava ameaçando os vizinhos, era a noite toda nesse rebuliço sem deixar ninguém dormir de noite. Aí o irmão falou: pastor, eu quero que o pastor anuncie, pastor, minha casa, lá na rádio. Pastor, pode fazer isso? Porque aí eu quero vender minha casa, eu não tenho sossego aqui não. Eu gosto tanto, pastor, dessa casa, é uma casa boa. Se eu vender, eu não vou conseguir, pastor, comprar outra mais. Mas a gente não tá tendo paz não, e tem criança pequena em casa também, o menino acorda de noite assustado, chorando. É aquela agonia maior do mundo. Falei: não, peraí, meu irmão, você gosta da casa? Gosto. Vamos orar primeiro? Vamos colocar na mão de Deus e sair em oração? E aí, pessoal, eu comecei a orar, ele também começou a orar, para Deus dar um destino naquele povo. Você acredita, irmão, que não deu uma semana, minha gente, aquele povo se mudaram? Se mudaram, foram-se embora. E aí quem foi morar lá agora foi um casalzinho de idosos, que não incomoda nem nada e tal. E esse irmão hoje fica feliz da vida com isso aí. Então assim, olha como Deus é maravilhoso, né? Aquela outra família que veio morar naquela rua, pessoal, foi coisa do demônio, mandado pelo diabo. Para quê? Para perturbar aquela família. Talvez o mal mandou aquela família para lá só para aquele irmão, minha gente, vender a casinha dele, talvez ir embora para outro lugar pior, né? Assim, porque o mal trabalha desse jeito. Mas se o irmão fosse agir só na carne, ia jogar a casinha fora, ia vender suas coisinhas, talvez ia gastar o dinheiro, nem ia comprar casa nem nada, mas ele entendeu que aquilo ali poderia ser resolvido na oração. Então assim, quando é um pastor também, meus irmãos, que entende de batalha espiritual, ele vai lhe dar um conselho correto, viu? Mas se for, meu querido, um pastor carnal, ele não vai dar conselho reto para você não, viu? Pelo contrário, ele vai dar conselho errado. Irmão, tem que vender mesmo. Pois venda, vá, venda. Eu vou orar, vai aparecer um comprador e tal. Eu vou anunciar, não sei o que e tal. Mas não, meu irmão, não é assim não. O mundo espiritual está acontecendo nesse exato momento à nossa volta. Quer ver um exemplo de batalha espiritual? Essas palavras que você está ouvindo aí agora, e você sabe que é tudo verdade mesmo, veja se você não já está com vontade de desligar o seu rádio, caçar outra coisa. É aquela agonia, aquele negócio. Não escuta não, o pastor sabe nada não sei o que e tal, vai, sai daí, não sei o que. Isso é batalha espiritual, meus irmãos. A batalha espiritual é que o demônio não quer, querido, que você alimente o seu espírito de jeito nenhum. É por isso que quando a gente diz: eita, hoje é sexta-feira, hoje tem culto, é tão difícil a gente ir para a igreja. É tanta coisa que acontece para a pessoa não ir, é tanta luta, tanto problema. Só Deus para nos ajudar. Eu posso lhe fazer um pedido? Peça misericórdia do Senhor Jesus Cristo. Diga: Senhor Jesus, me dê misericórdia, Senhor, para que eu possa, meu Pai, alimentar o meu espírito todo santo dia, toda hora, todo instante, todo momento. Se você alimenta o seu espírito, você vai resistir, meu irmão, minha irmã, às tentações quando elas vierem, sabia? Quando vier as vontades da carne, você vai resistir. Quando vier aquelas vontades de brigar com o povo, você vai resistir. Aquele vício que você tem, se você alimentar o seu espírito, você também vai resistir. É por isso que tem muitas pessoas, tem muitas pessoas que é assim, né? Hoje fulano bebia uma cachaça danada, agora se tornou crente, rapaz, tu viu? Não bebe mais não, aquele caba não, libertou de um jeito, viu? Eu sei que você conhece alguém. Eu sei que você conhece alguém que é desse mesmo jeito que eu estou falando agora. Alguém que vivia na cachaça, entregou a vida a Jesus e hoje não bebe mais. Por quê? Deixou de alimentar a carne e agora está alimentando o espírito.
Alimentar a carne, pessoal, é a vontade do demônio. Não que a gente tenha que parar de comer, não é isso não, mas assim, quando você alimenta só a carne e não alimenta o espírito, você está fazendo o que o demônio quer que você faça, porque assim ele vai controlar a sua vida, ele vai mandar em você. Olha que tentação interessante essa aqui do Senhor Jesus Cristo. Jesus, ele foi tentado em muitas coisas, mas a primeira tentação foi em quê? Foi na comida, irmão. A primeira tentação, pessoal, foi para alimentar a carne. Alimenta a carne, Senhor Jesus, alimenta a carne. Se é filho de Deus, manda que essas pedras se transformem em pão e coma. O demônio sabe, meus irmãos, que a nossa primeira necessidade é o alimento. A gente tem que se alimentar. Se a gente não se alimentar, meu Deus. Você sabia que tem muitos casal, irmão, que quando está desempregado, está faltando as coisas em casa, até o casal briga mais? Briga, o casal briga mais. Você que é homem, quer ver tua mulher feliz? Dá o dinheiro da feira a ela. Toma, mulher, aqui ó, toma R$1.000, vai fazer a feira. Toma 700, vai fazer a feira. Tu vê a mulher sorrindo, alegre, contente, né, assim? Toda feliz. Agora vê as coisas faltar em casa para ver como é que fica. É um estresse danado, é uma agonia maior do mundo, é aquele aperreio. Não é só a mulher não, é o homem também, pessoal, é as crianças também, né? É aquela agonia maior do mundo. Então assim, o inimigo das nossas almas, ele sabe, pessoal, que o ser humano ele vive para alimentar a carne. São poucas pessoas hoje em dia que conseguem alimentar o espírito. Aí às vezes você fica dizendo, mas eu não vou para a igreja nenhuma, não sei o que, não sei o que. Cada culto que a gente assiste na igreja, pessoal, nós estamos alimentando o espírito, sabia? Porque ali nós estamos orando, pedindo força ao Senhor Jesus Cristo, adorando o Senhor. Deus habita no louvor. E depois nós estamos ouvindo a palavra de Deus, aprendendo a viver. Cada vez que você sai da casa do Senhor, você sai mais forte, espiritualmente falando, sabia? Você tem mais sabedoria para lidar com os problemas, para lidar com as dificuldades. Tudo que você vai fazer, você passa a orar. E você sabe, talvez você é uma pessoa que não é de igreja nenhuma, mas talvez um dia você já foi, mas você sabe que quando a gente pega firme com Deus, começa a alimentar o nosso espírito, se encher, meus irmãos, das coisas de Deus, as coisas na vida da gente melhoram demais, homem. As coisas clareiam em casa, no casamento, no trabalho, não é verdade? Tudo na vida da gente fica melhor, irmão, quando a gente alimenta o espírito da gente. Tudo na vida da gente, a gente se sente melhor, se sente saudável, a gente se sente forte. É uma experiência, uma sensação, melhor dizendo, né? É uma sensação que eu não consigo explicar para você aqui com palavras. Só quem consegue explicar isso é aquela pessoa que sente, irmão. Aquela sensação, querido, de você estar na fé, alimentando o seu espírito, mesmo que você esteja passando por uma luta, mas olha, é uma certeza tão grande que a gente tem no coração, irmão, que aquilo ali vai passar. É uma paz, é uma tranquilidade. É por isso que tem gente que diz, meu Deus, o que é que esses crentes só andam sorrindo? É uma alegria, às vezes não tem o que comer, não tem onde morar, anda todo sujo, mal vestido, mas é uma alegria, meu Deus. A gente pensa até que é doido, mas não é doido não. É a alegria do Espírito Santo, meus irmãos, morando dentro de nós. E isso deve ser conquistado como? Alimentando o nosso espírito. Até porque o espírito, querido, ele é uma chama, ele é um fogo. Olha só o fogo, se você não alimentar ele, não acaba. Tem fogo que é a lenha, você tem que estar botando lenha ali, para poder ele continuar aceso. Tem fogo, pessoal, que é a gás, tem que ter o gás, senão como é que a chama vai acender? Não tem como, não é verdade? Mas tem uns fogão novo agora, pastor, que é na energia. Pois pronto, você tem que botar na energia, para poder sair ali, porque senão não tem como. Tem fogo que é a carvão, tem que ter o carvão, e assim sucessivamente, não é verdade, meus irmãos? Do mesmo jeito é o nosso espírito. Tem muitas pessoas nesse exato momento que se a pessoa olhar, você vai dizer, eita, como aquela mulher forte, tá vendo? Eita, corpão bonito danado que aquela mulher tem. Mas como é aquela mulher por dentro? Ela é como? No espírito. Talvez uma mulher morta no espírito. E quer compensar essa mortidão como? Andando vulgar, se misturando com quem não presta, arrumando relacionamento sem futuro. É uma pessoa carnal. Eita, como aquele homem tem um corpo bonito, tá vendo? Eita, como aquele homem é forte. Mas espiritualmente, quem é ele? Talvez é um morto espiritualmente falando. E como é que a gente entende isso, irmão? É um ser humano, querido, desequilibrado. É um homem cabeça quente, estressado, tudo é motivo de briga. É uma pessoa imoral, se entrega à imoralidade. Há muitos pecadinhos de estimação. Ele não se controla, irmão. É uma pessoa infeliz, não tem bom exemplo para dar, nem para a família, nem para a sociedade, nem para ninguém. Aquele cabo é um funcionário público, tá vendo? Ele alimenta o espírito, alimenta. Pois pronto, irmão, um funcionário público honesto, digno, só quer o que é dele, trabalha com dignidade, com honra, com respeito. Ele alimenta o quê? A carne. Pois pronto, é um ladrão, irmão.
é um funcionário público corrupto, que logo, pessoal, a casa vai cair, vai ser denegrido diante da sociedade, diante de todo mundo, vai fazer a família passar por vergonha. Por quê? Porque se ele só alimenta a carne, ele vai se tornar um corrupto, querido, um bandido. Porque a natureza humana, ela é falha, ela é caída. O ser humano, ele é mau. Então, se a gente alimenta a carne, nós vamos viver na carne. Assim como na época de Noé, lembra? Que o ser humano estava na carne e Deus se arrependeu de ter feito homem. O ser humano só queria alimentar a carne. O que acontecia na época de Noé? Prostituição, festa, homicídio, violência. A mesma coisa que acontece hoje na vida de todo ser humano que é carnal. A pessoa se torna assim, um marginal, porque só alimenta a carne. Que Deus tenha misericórdia, tá? Que você venha alimentar o seu espírito todos os dias. Ande no espírito, querido, ande no espírito. E o diabo não vai ter poder para tocar em você, não. Amém? Vamos orar? Eu posso orar por você? Você crê que essa palavra é verdadeira mesmo? Pois guarde no seu coração e pratique, você será muito feliz, tá bom? Vamos orar então. É momento de falar com Deus. Ó meu Senhor e Salvador Jesus Cristo, Pai, a palavra do Senhor foi lida, foi pregada, foi explicada, meu Jesus, e nós queremos lhe agradecer por ela, Senhor. Queremos lhe agradecer porque nós acreditamos, meu Pai, que é tudo verdade mesmo, Senhor. Feliz é os ouvidos, meu Deus, que tem a honra, a alegria, Pai, e a felicidade de ouvir os teus ensinamentos sagrados. Pai, muito obrigado por tudo, meu Jesus. Tenha misericórdia de cada um de nós. Tenha misericórdia dessa pessoa que só tem alimentado a carne, Senhor. É uma pessoa carnal, meu Pai. Não quer saber de Jesus, não quer saber das coisas de Jesus. Tudo que a pessoa faz, tudo que pensa, tudo que age, Senhor, é de maneira carnal. Está repreendido em nome do Senhor Jesus Cristo. Está repreendido. Pai, nos dá uma tarde de sexta-feira abençoada, Senhor. Nos dá, meu Senhor, um final de semana em paz. Tem misericórdia das nossas vidas, meu Pai. Nos abençoa, Pai. Nos dá força, coragem, ânimo. Nos livra de todo mal, Senhor. Toda violência, Deus. Toda coisa ruim. Nos guarda, meu Pai, de toda a estratégia do diabo, Senhor. Toda a estratégia de Satanás, Senhor. Toda a obra do inferno contra nós. Que venha cair por terra, meu Deus. Consagra também, Senhor, a garrafinha d'água, o copo com água que algumas dessas pessoas colocaram sobre o seu rádio. Quem beber dessa água, Senhor, que receba o milagre, receba a cura, receba a vida. E que assim sejam todos abençoados. Eu entrego todos em tuas poderosas mãos e os abençoo. Em nome do Senhor Jesus Cristo. E você diga amém. Diga glória a Deus. Beba dessa água aí todos vocês, tá? A oração foi muito curta, não foi, pessoal? Dessa vez é assim mesmo, meus irmãos. O tempo não para, o tempo não espera. E eu gostaria de lhe fazer um pedido. Veja, você gosta desse programa? Você acredita, meu irmão, minha irmã, que o que é pregado aqui é verdade mesmo? Esse programa tem abençoado você, tem abençoado a sua família, tem abençoado o seu lar? Então, me ajude a manter esse programa no ar, querido. Mantenha essa chama acesa. Seja um patrocinador desse programa de rádio. Você não precisa fazer muito, mas o pouco que você fizer vai ajudar e muito na pregação do Evangelho, sem falar que vai ajudar muito mais a sua própria vida. Eu não sei se você percebeu, mas a gente vive num mundo onde o ser humano, ele nunca pode, irmão, fazer as coisas para Deus. Para Deus nunca pode, para Deus nunca pode, para Deus nunca dá, não é verdade? E assim, isso na verdade tem atrasado a vida do ser humano mesmo, porque quando você abre a sua mão para Jesus, Jesus ele abre a mão para você também. Esse programa, minha gente, ele é feito com muito amor e carinho, mas você sabia que a gente não tem nenhum patrocinador sequer, nenhum. Eu recebo mensagem de pessoas pedindo oração, e Deus sabe que eu oro na madrugada para Deus honrar. Eu recebo vídeo de pessoas aqui mesmo de Fazenda Nova, as senhorinhas sentadas, pertinho do rádio, ouvindo a palavra de Deus, os senhorzinhos também. Aí o familiar vai lá e faz o vídeo. Pastor Marco, Deus tem abençoado tanto, pastor, minha mãe, meu pai, meus irmãos. Tem um irmão meu que, uma cachaça doida, mas todo dia ele escuta o pastor no rádio e tal. E eu fico muito alegre com isso, meus irmãos. Eu fico muito feliz. Deus sabe que eu não tô aqui, irmão, para pedir dinheiro a você não, tá? Mas, esse programa, por outro lado, ele é pago, minha gente, não é de graça. É um programa curto, é um programa rápido, um programa objetivo, mas é pago.
E com o seu patrocínio, a gente consegue levar a palavra de Deus ainda mais longe. Então ajude. O pouquinho que você ajudar na obra de Deus, mais do que isso tem Jesus para lhe dar. Você quer pegar aí meu telefone? Caso você queira ajudar, você entra em contato. Eu vou mandar para você, pessoal, a chave Pix da igreja. Não é do pastor, não, é da igreja. Você vai fazer uma doação diretamente na conta da igreja e o Senhor Jesus Cristo vai lhe recompensar com isso. Anota aí meu telefone, 8250 2473. 8250-2473. 8250-2473. Aí você coloca o 9 antes, né? Tem que colocar o 9 antes quando for ligar, mandar mensagem, alguma coisa. 98250-2473. E o DDD é o 81, tá certo, meus irmãos? Deus é fiel, Deus vai lhe abençoar. Fora essa ajuda, eu gostaria de pedir que você orasse, querido, pela minha vida. Orasse, irmão, por esse programa. Lembre-se, quem não quer que você ajude na obra de Deus é o demônio. O demônio quer que o seu dinheiro sirva para beber cachaça, sirva para fumar de maconha, de cigarro, de droga, ajudar a família seu que toda hora liga pedindo dinheiro, aquele desespero maior do mundo, né? Mas a obra de Deus, o mal não quer que você ajude, não. Então repreenda isso. Seja um patrocinador da palavra do Senhor. Deus é fiel e não vai deixar nada lhe faltar, tá bom? Eu desejo a todos, meus irmãos, um maravilhoso final de semana. Amanhã é sábado, não tem programa, domingo também não, mas segunda-feira, se Deus quiser, nesse mesmo horário, Pastor Marco está aqui de novo com todos vocês, firme e forte, com a palavra poderosa que vai mudar nossas vidas. Fiquem em paz, que eu vou em paz. Um beijão a todos e até lá, se Deus quiser. Programa Momento de Fé. Edificando vidas em todos os lugares. Tá todo mundo ligado. Audiência total. Você ouviu o programa Momento de Fé com o Pastor Marcos. Contamos com sua audiência no próximo programa. Te oferecer. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Preciso do teu ouro, purifica-me, Senhor. Quero aos teus braços me entregar, pois sei que tu me aceitas como estou. Oh Deus, preciso do teu